Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live, uma segunda-feira das palestras de Jerônimo Mendonça. E antes de gente dar os nossos recados, aqui vou confirmar se está tudo fluindo bem aqui, entrando aqui ao vivo. Silvia chegou, Ana Lúcia também, Sueli, sejam bem-vindas. Vamos mandar os aviõezinhos aqui enquanto a gente vai chegando, né? Vamos cumprimentar os nossos amigos que estão chegando conosco, que é uma alegria muito grande, depois de um longo e tenebroso inverno, modo de dizer, né? Porque fizemos a última palestra no dia 15 de fevereiro, aí depois entramos no Sábado Espírita, no finalzinho da live, com a nossa querida amiga Daniele. Ari chegou conosco, Denise, boa noite, sejam bem-vindos. E nessas e outras, né, nós entramos lá no finalzinho do Sábado Espírita, num tema muito interessante. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Foram desencarnes coletivos e muito bem discutido pelos amigos, né? O casal de Kardec, o Lucas e Mari, a Daniela e também a nossa querida Bárbara Mota. Foi muito bom mesmo. E eu entrei lá só para dar uma participaçãozinha rápida, né? Que estávamos chegando de viagem praticamente. Então nós estamos aqui mandando os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E nós sempre recomendamos aquela dica do nosso querido amigo Sávio Dias, que madruga todos os dias, 6h30, faz a sua live. E o Sávio abre e a gente está fechando as nossas lives, né, às 10 horas. E é sempre bom. E o Sávio diz para nós o seguinte, que a gente deve, quando você está participando de uma live, a gente deve pegar, tá gostando dela? Tá, beleza, então mande 5 aviõezinhos para amigos queridos, né? Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Josino, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Então estamos aqui, mandando os aviõezinhos para a gente finalizar aqui, né? E vamos aqui, vamos lá e tá bom, né? Tá ótimo. Regina chegou conosco, boa noite, Regina. Seja bem-vinda, vi a postagem que você fez lá do seu irmão. Que bom, né, que temos sentimentos assim de gratidão por aqueles que compartilharam conosco uma jornada. Isso é muito bom. E compartilhar a jornada, vou tirar o som para que a gente consiga conversar um pouco melhor. Débora, boa noite. Jucimara, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Eu vou fixar o comentário enquanto vocês vão chegando. E aí daqui a pouco eu vou trazer a nossa convidada. Saulo, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo, desculpa, é que eu vi a Gleides depois aqui embaixo. Dani, boa noite, amiga, seja bem-vinda, você também. Vamos fixar o comentário. Não deu para fazer a divulgação a tempo, mas meu filho participou agora recente, 7 da noite, de uma live com Jorge Alahá e falaram sobre o livro Memórias de um Suicida, né? O livro da Ivone do Amaral Pereira, e foi muito boa a live, não porque meu filho participou não, mas a abordagem, sobretudo, que o Elahá fez foi muito bom, Então, gente, hoje nós vamos falar da 6ª palestra de Jerônimo Mendonça, que está no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube nós temos uma playlist de palestras de Jerônimo Mendonça, tem mais de 20 palestras. A poesia final fantástica, muito linda, também me emocionei, Dani. Realmente não dá para falar de suicídio sem que você fale daquela poesia que é a mãe de Jesus recebendo Judas, né? A Maíra chegou também e o nosso querido Dinei, nosso amigo baiano espírita, que não é o Divaldo, mas é o nosso amigo Dinei, também é Di, né? O apelido do Divaldo é Di, e nós temos o Dinei, que é um querido amigo do coração também, que faz lives, também acompanha o perfil do nosso querido Dinei, baiano espírita. Bom, antes de eu trazer a Ana Lúcia, deixa eu dar um recado a vocês.
que esta é a última segunda-feira que nós fazemos live. Por quê? A partir do dia 6 de março, quem vai estar fazendo a live às segundas-feiras, às 22 horas, vai ser os nossos amigos Carlos e Natália, do perfil Somos Espíritas, tá? Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Então, segunda-feira, a partir de 6 de março, Somos Espíritas vai sair do horário das 21 horas para o horário das 22 horas. Nós abrimos o horário para eles, porque a Natália estava com uma série de dificuldades de compromisso de horário, estava chegando muito em cima da live, hoje inclusive eles não conseguiram fazer a live. Então, convido vocês, a partir da próxima segunda-feira, 22 horas, no perfil Somos Espírita. Live está aí conosco também os nossos amigos Carlos e Natália. Nós vamos fazer lives, então, a partir da próxima semana, às terças e quartas-feiras. Terças-feiras com Momentos com Jerônimo Mendonça e nas quartas-feiras com Palavras para a Alma. Então, a nossa programação reduziu um pouco, mas nós temos várias palestras presenciais sendo feitas aqui também. Clara e Gleison, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Então, esta é a última segunda-feira que nós fazemos live às 22 horas. A partir da semana que vem, as nossas lives passarão a ser terças e quartas. Então, o horário das 22 horas ficou da seguinte forma. Segunda-feira, Somos Espíritas. Terça-feira, Reflexões Aloísio. Quarta-feira, Reflexões Aloísio. Quinta-feira, Casal de Kardec. Na sexta-feira, a nossa querida amiga Daniele T. Lima. E vai fazer uma pausa agora por questão de viagem, né? Mas ela vai retornar dia 30. Acho que essa semana ainda ela faz. Mas a partir, um livro novo começa no dia 31 de março, salvo engano. E aos domingos, às 22 horas, nós temos a nossa querida amiga Flavinha, do perfil amiga.espírita com Evangelho no Lar. Ana Paula chegou também, boa noite, obrigado pela presença. Bom, para a gente não perder tempo, vamos trazer a nossa convidada, que é uma querida amiga aqui de Araraquara, não, é de Américo Brasilense, mas próximo aqui de Araraquara, né? Que é a nossa querida amiga Ana Lúcia Mendes Leal, que é de Kardec, que é nada mais, nada menos, um grupo espírita Aprendizes do Evangelho. Então, Ana, já mandei o convite a você. Ana está chegando, só virar a tela, Ana, que nem nós fizemos agora há pouco. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Quem é você, Ana Lúcia? Converse conosco um pouco. Bom, eu sou uma pessoa treinada pelo Luiz, até para mexer na tela. A gente fica tão, acho que é nervosa, não sei, né? Que eu procurei aqui, meu Deus, cadê? O que eu fiz de errado, né? Tamanha a responsabilidade que você coloca nas nossas mãos, né? O pessoal já está bastante acostumado, né? Eu vejo aqui os nomes, né? Então, são pessoas que já estão com você há bastante tempo. E a gente aí está engatinhando. Erra até na hora de manter a tela no lugar, né? Boa noite a todos. Com bastante alegria que, mais uma vez, aqui estamos juntos. E hoje, para refletirmos e aprendermos com o gigante deitado. Vamos lá. Antes de mais nada, Ana, eu gostaria de agradecer de público a nossa querida Clarissa, ou Clara para os íntimos, né? Que está fazendo um trabalho fantástico. Ela está... Gente, não é fácil o que a Clara faz. Ela pega as palestras do Jerônimo e ela está transcrevendo, palavra por palavra. Gente, um trabalho ímpar, incrível. A gente agradece de público esse trabalho que a Clara faz para nós com muito carinho e que serve de base, de argumentos para que a gente poder fazer as nossas reflexões. E a ideia nossa é, no futuro, transformar essas transcrições num livro cuja ideia é reverter para a creche que o Jerônimo fundou, né? Então, gratidão de coração à nossa querida amiga Clara. A Abelino chegou também conosco. Ana, como nós combinamos, ficou a meu cargo fazer a prece inicial e você a prece final. Nós vamos ter uma surpresa no final, gente. Fiquem até o final, que nós vamos ter uma surpresa fantástica, né? Fantástica, né? Não é, Ana? Não vamos dar spoiler, mas nós temos uma surpresa fantástica para o final, tá? Não, é bem legal. O pessoal fica até o final que vai ser legal. Gente,
então, antes de mais nada, vamos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos elevar ao alto o nosso Deus Criador, a prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência, pela oportunidade desse pequeno trabalho que resulta, na maioria das vezes, em benefício de nós próprios. Somos gratos, Mestre, rogando que a espiritualidade amiga possa intuir na nossa live, trazermos reflexões que possam falar fundo aos nossos corações. Agradecemos imensamente o carinho de todos os amigos queridos que nos acompanham, desejando que as bênçãos desta live possam envolver os corações e os lares de cada um. Agradecemos imensamente a espiritualidade, rogando a Jesus que esteja conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Com a palavra, então, a nossa querida Ana Lúcia. Eu vou sair de cena, né, Ana? Deixar para você. Brincadeira, gente. Eu fiz uma brincadeira com a Ana, falei que ia sair de cena, deixar ela fazer a palestra, né? Mas, antes de mais nada, né, eu gostaria de perguntar para a Ana, que a Ana é uma trabalhadora do GEAP Kardec, aqui da cidade próxima de Américo Brasilense, e gostaria de perguntar qual que é a tua profissão, Ana, primeiramente. Eu sou formada pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, onde o Jerônimo fez essa palestra. Olha só, que coincidências, nada por acaso, porque a programação estava feita e, de repente, eu falei, olha, Ana, nada por acaso. E essa palestra que o Jerônimo fez na Faculdade de Odontologia de Araraquara, salvo engano, nos anos de 1986 ou 87, não sei exatamente que ano foi, e o tema da palestra é a missão dos espíritas. E quando eu conversei com a Ana, Ana, me diga uma coisa, qual o tema que você acha que daria para fazer dessa palestra? E a Ana falou assim, em busca de valores eternos. Eu te pergunto, então, por que você achou que seria em busca de valores eternos a missão dos espíritas? Bom, boa noite, pessoal. Eu acho assim, né? Desde que viemos, né, reencarnando aí novamente na Terra, todos nós temos uma missão. Ele fala bem assim, Jerônimo, né? Todos somos espíritas, né? Mas todos somos espíritos, nem todos somos espíritas, né? Mas essa mensagem que ele nos traz sobre o bem viver, né? Porque você ouvindo a mensagem, a todo momento, ele nos chama à reflexão com relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes, né? O que queremos, né? Então ele fala que todos nós fazemos parte da humanidade, e de uma humanidade que sofre, de uma humanidade que busca e que quer situações melhores, dias melhores. Mas também ele dá mais, né, você acompanhando a palestra, ele nos dá o caminho para a gente conseguir esta felicidade, né? Porque a felicidade é uma construção. Através dos nossos comportamentos, nós vamos construindo situações que nos deixam extremamente satisfeitos, alegres e felizes por aqueles momentos. Então, quando pensei, falei assim, o Jerônimo nos dá a dica. O Jerônimo nos mostra as pedras, mas também ele está nos ensinando, né, e nos recordando o que nos diz o Mestre Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Então, quando ele coloca fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, que é o caminho do bem viver, né, do nosso relacionamento com o nosso próximo, a qualidade desse relacionamento, então nós só vamos poder ter uma boa qualidade no nosso relacionamento, nós vamos almejar essa felicidade, esse bem viver, se nós estivermos buscando e deixar essa busca entrar em nós, né, desses valores, dos valores morais. Eu chamo de valores eternos, porque uma vez você em busca e construindo, e eles fazendo morada dentro de nós, né, fazendo parte da nossa espiritualidade, então ele é eterno. Nós vamos ir e vir,
e já teremos conquistado pelo menos uma boa parte deles, ou quiçá um valor eterno, né? Que seria a benevolência, o perdão, o não julgar, né? O não maldizer, né? O não criticar, o orgulho, né? E todas as outras impurezas que vêm através desses sentimentos que a gente ainda tem dentro da gente, sim, né? Basta a gente perceber uma situação adversa ou alguma opinião contra nós, né? Alguém fala alguma coisa que não é bem aquilo que você concorda ou gostaria de ouvir, que aquilo já mexe lá dentro de você e já mostra o que você ainda é, né? Orgulhoso, preconceituoso, né? E isso faz com que você se desvie dessa construção, dessa felicidade, que você não armazene esses valores eternos e eternamente, né? Porque se a gente conseguir, podemos ir e voltar várias vezes e aquilo já é uma construção. Não é uma construção de hoje somente, né? Nós vamos ficar cada vez melhores e mais firmes nesses ideais que o Evangelho nos coloca, que o Jerônimo, ao longo dessa palestra toda, ele coloca assim, é que eu falo com o Luiz, o papel é legal pra caramba, a gente estuda, a gente grifa, mas a emoção que ele nos traz na fala é para despertar mesmo, né? Então, a todo momento ele chama a gente a essa reflexão, né? Dessa construção, mas o caminho não é fácil, como ele fala. Né? As dificuldades existem, mas a dificuldade ela não é imbatível, desde que você, como ele fala, arregaça a manga, né? Faz valer a encarnação que você veio viver, devolva em ações no bem, como forma de gratidão a esse Criador que deu essa possibilidade de você vir aqui de novo habitar esse planeta, embora, né, de provas e expiações, que é o que a gente ainda se encaixa, mas para que você possa alcançar voos melhores, né? A nossa ascensão espiritual, né? E não é fácil, como ele fala. Não adianta você querer sem produzir, né? Todo plantio tem que ter cuidado, né? Você planta a sementinha, você rega, você cuida, você tira a erva daninha e você está ali intenso, que é o que a gente precisa. A gente não pode ser... Eu entendi essa busca de valor eterno como a gente não pode ser mais morno, né? Aquela pessoa mais ou menos espírita, mais ou menos caridoso, mais ou menos benevolente, já passou dessa hora, né? A Bíblia já nos fala, né, que Deus vomitará os mornos, né? Então, assim, como você faz o que você faz e qual é a qualidade do que você vem fazendo nessa sua encarnação? Então, eles chamam a atenção para que a gente não perca esse tempo precioso. A gente fala assim, o espírito fala, vamos deixar para a próxima, né? É mais débito que nós vamos deixar para a próxima, né? A gente não está falando que é fácil, nem Jerônimo falou que é fácil. A própria vida dele foi um exemplo de que não é fácil. E olha, é vergonhoso, né, para a gente. Você fala, eu não consegui isso, mas hoje não, amanhã também não. E um homem, realmente, o título que deram, né, é um gigante, porque deitado, ele levantou todas as pessoas que estavam ali e que ouviram de bom coração, né, tudo que ele teve para dizer, na faculdade ou em outros lugares. Então, você vê, o chamamento é constante, né? Então, ele vem, através dessa fala toda dele, relembrar o Evangelho de Jesus, né? E ele realmente é um gigante, porque não tem exemplo, assim, hoje você vendo, né, da forma como foi. Eu falei para o Luiz, ele é parado, mas a mente dele, a espiritualidade dele é totalmente ligada no 200, vamos assim, para dar uma amenizada, né? Ele é muito, né, muito bem assessorado. A parte uma coisa... né? A parte física nem conta, né, para ele, assim, né? Ana, uma coisa que a Clara colocou, que ela falou a mesma questão que você analisou, né? Ela percebe isso enquanto faz as transcrições. Porque quando a gente lê o texto auxilia muito para nós que estamos aqui fazendo a live, sem sombra de dúvida. Mas
nada supera a emoção de você ouvir o Jerônimo falar, né? E interessante, Ana, esta palestra eu assisti o Jerônimo fazer ao vivo, tá? Esta eu assisti fazer ao vivo. E te juro, aqui, ó, eu não lembro, né, absolutamente nada do que ele tinha falado. Ah, eu lembro que ele falou isso. Não. Faz tanto tempo que ele falou. E aí você pega o que ele falou, da forma que ele colocou para nós, o negócio é atual. Ele traz para nós, a Flavinha já comentou também conosco isso. Parece que ele viajou 30, 40 anos à frente do seu tempo, viu a situação que estávamos vivendo hoje e voltou e fez uma palestra. Então a palestra, o tema é extremamente atual. E quando a gente escuta ele falar, né, e a facilidade que está esses áudios lá, que a gente conseguiu um trabalho, trazer essas palestras, né, recuperar fitas cassetes que foram gravadas lá pelo nosso querido amigo Roberto Carioca, né, e conseguiu passar de fita cassete, jogar em mídia MP3 pelo Ariovaldo, depois o Vitor, meu filho, conseguiu jogar no YouTube. Você está fazendo qualquer coisa, está arrumando cozinha, lavando louça, fazendo qualquer coisa, você está ouvindo e você vai prestando atenção à atualidade disso. É muito atual, como a Clara colocou. Então, o texto vai ajudar, sobretudo, as pessoas que são surdas no futuro. A gente pensou numa possibilidade, por exemplo, o Jerônimo não conseguiria ler, mas ele ouviria. Mas uma pessoa que não tem a capacidade auditiva vai poder no futuro ouvir, ler aquilo que ele escreveu, aquilo que ele falou, né, no caso, né? E se você pegar, Ana, você vai prestar atenção, ele vem numa coerência, numa lógica racional incrível. Ele não fica divagando naquilo que ele fala, ele vai nos cutucando a todo momento, nos trazendo, né, para o trabalho, para o dia a dia, né? Não é assim, é um chamamento constante, né? E ele fala das pedras, eu acho interessante isso, ele não só fala que vai ser bom e que vão ser flores, não, ele fala, tem espinho, né? Mas você pode arrancar esse espinho e tornar a sua caminhada mais serena, mais produtiva, né? Então, o segredo que eu acho que na vida, né, e que eu acho que ele colocou aqui em toda essa fala, é o bem viver, né, para que você possa conviver bem. E esse bem viver está em busca de você se analisar, né, ver o que lá dentro de você está ruim, porque a gente sabe, né, não precisa ninguém vir falar para a gente, não, a gente sabe, né, quando a gente, tudo bem, a vida é corrida, mas você sabe, quando você deita lá, você fala. Então, o que é que em mim tá de ruim ainda, que eu posso, né, já que eu sou espírita, sabedor da fé raciocinada, da fé que me faz e me pede para argumentar, para questionar, para buscar respostas, como é que eu vou me comportar com as minhas más tendências ainda nesse meio que eu convivo, né? Qual vai ser a qualidade que eu vou travar com o meu próximo? Qual vai ser esse meu relacionamento, né? E ele pede, né? Na verdade, assim, servir. Então, tem um trechinho aqui, Luiz, se você me permite, é do capítulo 20 do Evangelho. A live é do convidado, viu, Ana? Eu só dou os pitacos aqui. E, por favor, muitos ainda. É do capítulo 20, a missão dos espíritas, né? Então ele fala assim, ó, a fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Partir com coragem para remover essas montanhas de maldades de dentro de cada um de nós, né? Então, assim, a fé transporta montanhas, a gente pensa assim numa situação difícil a ser vencida, pensa no fora, extra, né? Não, ela é interna, é a nossa montanha, né? Nós temos tanta impureza que nós criamos essa montanha monstruosa. E a fé transporta, você acreditar que é possível a mudança, difícil sim, mas você consegue, né? Nós podemos conseguir transpor, né, essas montanhas. Quer dizer, e o fato, Ana, de sermos espíritas não nos coloca na condição de privilegiados. Muito pelo contrário,
nos coloca na condição de mais responsáveis. A responsabilidade é maior, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós que estamos aqui nesta live hoje, que já ouvimos esta palestra do Jerônimo, tanto lá atrás como reouvimos recentemente para fazer essa live, não podemos alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Não, sabia sim. Você ouviu naquele dia 27 de fevereiro de 2023, às 22 horas. Então, não dá para fugir da nossa responsabilidade. Então, nós temos, sim, responsabilidades. E eu digo, ser espírita não nos torna melhores que ninguém. Muito pelo contrário, a responsabilidade é maior, né? Para que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente fala. Porque ficar falando de Jesus é fácil, né? A gente pode passar 24 horas falando de Jesus. Mas viver como ele vivia que é o difícil. Ele fala uma parte muito interessante. Ele fala assim, que nós vivemos o cristianismo sem o Cristo, né? E nós somos fiéis à infidelidade, né? E nós espíritas também, né? Então, assim, bater no peito, falar, eu sou espírita, li as 5 obras e... Não. Como que você está vivenciando isso? Só tem um caminho, né? No amor. Aí você vivencia o Evangelho, o ensinamento de Jesus, não tem como, né? Tem uma outra leitura curtinha, tá? Tá, que fica fala... à vontade. A gente vai até meia-noite hoje, fica tranquila. Ah, então vamos embora. Tá perto. E assim, quando você trabalha, né, quando você serve, você se sente útil, você é produtivo, você sai daquela fé que ele fala, né? Ele fala muito legal, né? Nós temos uma fé paralítica, né? Nós olhamos o problema do outro, do nosso irmão, aquele que a gente quer o céu para a gente, mas que é o inferno para ele, com binóculo. Como é que você usa o binóculo? Para ver a distância, né? Coisas longe. Então a gente coloca a situação do outro, que o Evangelho nos pede para encarar como se fosse nós, se a gente estivesse naquela situação, o que será que a gente queria que o outro fizesse por nós? E a gente está de binóculo bem longe para não se envolver, né? E aí a sua fé, a sua obra, não tem obra, ela é improdutiva, é uma fé paralítica. Eu achei muito bem que ele colocou isso. Então, nesse trechinho aqui, a Joana fala o seguinte: quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver, né? E nós podemos falar que esse gigante, ele aprendeu a viver, né? A não só levando a mensagem de estímulo, de esperança, de acalento, né? De aconchego, mas fazendo todas essas obras que a gente sabe que ele fez, né? Que inclusive, tomara Deus, todo mundo vai fazer firmes pensamentos para que dê certo e faça esse livro vir a se tornar realidade, vai ser destinado para as obras assistenciais do Jerônimo. Então, quer dizer, ele fez na época e continua fazendo com toda a dificuldade física dele, né? Mas exatamente. O poder, né, do querer, né, do vamos que vai dar certo, a gente consegue, tá lá, de exemplo para nós, né? Não basta uma coisa que me chamou a atenção, né, como a gente fala da atualidade da palestra de Jerônimo, e quem depois quiser ouvir, né, tá lá no nosso canal do YouTube, recomendo a vocês que escutem também para verificar se o que a gente está falando aqui é verdade, baseia na realidade do que ele falou. Olha só aqui que eu separei para vocês ouvirem. A humanidade sofre, o momento é apocalíptico, desde os matagais agrestes às cristas dos arranha-céus. A dor espreita o homem de todas as estruturas sociais. E não obstante o grande avanço tecnológico do então século XX, né, que ele falou, quando o homem deixa o dorso dos animais para viajar no interior de espaçonaves velozes, na busca de novos habitats além das estrelas. Isso aí é muito atual,
não é o que nós estamos vivendo, aí ele vai trazer situações assim, ó, as doenças, os desentendimentos, a discórdia, a guerra e a violência enxameia por toda parte, faltando-nos assim a beleza da paz e da tranquilidade necessária para vivermos neste planeta de transição, de provas e expiações. Mais atual do que isso, o que você poderia falar, né? Não, é assim, é como se você estivesse falando agora aqui pra gente. É hoje, né? Exatamente tudo que a gente está vivendo hoje, né? E também um momento assim, né? Que ele chama a nós, os espíritos, para arregaçarmos a manga. Não só em ações com relação ao outro, efetivamente na alimentação, na vestimenta, na parte física, terrena, mas ele chama a gente, né, os espíritas, para não desistirmos e levarmos à frente a boa nova. Porque diante de tudo isso que acontece, né, que você citou, que ele falou, nós somos bombardeados na nossa estrutura maior, que é a nossa religiosidade, a nossa fé. Né? Então, assim, se você está nesse mundo conturbado do jeito que está, a todo momento bombardeado por coisas que te fazem com facilidade desviar do caminho, se você não tiver um objetivo, se você não tiver embasado, né, em algo firme, que a gente, para nós, né, seriam os ensinamentos que vêm com a doutrina espírita, né? Mas aí eu digo, todas as religiões têm essa parte desse chamamento, dessa responsabilidade de mudar o interior, né? De você sair do homem velho e nascer novamente, né? Se transformar no homem novo, que ele fala, essa metamorfose, né? Você sucumbe, né? Você sucumbe na vida, no trabalho, no centro espírita, no seu relacionamento com você mesmo, e aí você acaba ficando, né, nas doenças, não só da alma, no caso. Essa doença vai sair dessa alma e vai infectar esse corpo físico, né? Então, assim, é muito sério isso que ele fala. Então, assim, sempre é tempo para você arregaçar a manga e produzir. Aí você fala, mas eu vou fazer pelo outro. Engano, a gente está, enquanto a gente faz, né, a mão que está aberta para dar, né, ela também está aberta e vai receber, sem você pedir nada. Então, você produzindo, você devolvendo a Deus, né, com gratidão e com obras no bem, essa confiança que ele teve quando colocou a gente de novo para vivenciar uma experiência terrena, vai trazer muito bem-estar. Vai trazer saúde, né? Nós seremos seres saudáveis. Se não do corpo, porque talvez o corpo precise de algumas situações, o envelhecimento vem para cada um mesmo, não tem jeito, né? O corpo é biológico e ele, uma hora ele se finda, e às vezes o processo desse findar começa com alguma situação, né, orgânica que deixa de ser equilibrada, mas saudáveis na mente, na firmeza, no propósito, né? Na nossa fé, né? Que aí seria assim uma fé inabelável e a gente teria conquistado realmente esses valores eternos para todas as encarnações que possivelmente nós vamos ter muito ainda, até para limpar toda essa carga aí de coisas pesadas que a gente tem, nós vamos vir muitas vezes ainda. E para isso é o trabalho, né, Ana? O trabalho no bem, o trabalho, porque quando a gente pensa, às vezes, na dificuldade, e você que é uma trabalhadora de uma casa espírita, com certeza passa dentro do meio espírita várias e diversas dificuldades, né? Como a gente estava conversando antes, a pandemia, o que ela acabou fazendo? Ela acabou tirando as pessoas, né, de dentro das casas espíritas e ficaram reclusas em suas casas por uma situação circunstancial. Mas hoje, já passado esse momento, como nós estamos vivenciando as casas espíritas, Ana? Por exemplo, o que você pode trazer de referência para nós, dentro do meio espírita, como que nós estamos vivenciando este momento pós-pandêmico? Olha, Luiz, eu acho que assim, quando foi preciso, né, e necessário, se utilizou muito das redes, né? Muito bem-vindo, né? Então o trabalho não foi interrompido, né? Tanto
é que médios, né, de efeitos, né, assim, ostensivos, né, conseguiram ficar equilibrados, quer dizer, olha a espiritualidade olhando todo mundo, dando conta de tudo, né. Foi muito bom, o espiritismo acho que se expandiu, acho que tudo, né. Então, assim, nós que vivíamos entre quatro paredes nos centros, né, em congressos, reuniões, a gente caiu nas redes e todo mundo ficou conhecendo o lado bom, né? Porque conhecia-se até de certa forma, por falta de conhecimento, pegava só um lado e um lado negro, um lado escuro, né? Que não é real. Mas agora, como eu falei para você, você ler o Jerônimo é uma coisa, você estar ouvindo o Jerônimo e você estar na palestra é outra história. Mexe com a sua estrutura, né? Com a sua emoção, com o seu apreciar, né? Com a sua vibrar de vida. E a casa espírita, eu acho que é a mesma coisa. Teve esse momento necessário, mas agora eu acho que é preciso, sabe? Para que você continue alimentando isso dentro de você. Porque, assim, é muito fácil, né? Entre quatro paredes a gente ficar. Mas lá você não só ouve a palestra. Você vê um irmão, muitas vezes, passar por situações muito piores do que a sua. Não é que você vai lá para saber das novidades, não é isso. Mas você olha o semblante da pessoa, a tristeza, ou aquela oportunidade do tratamento fraterno. Você sabe tantas coisas que você fala, meu Deus, só tem que levantar a mão do céu e agradecer. E a gente para de ser ingrato, né? Porque a gente senta e acha que tudo tem que vir, tem que vir, tem que vir. E a gente não olha ao redor o quanto a gente tem e o quanto o outro está passando por dificuldade. E é nessa hora que ele fala, arregaça a manga. Não só para coisas internas, né? Você ter que se mudar, mas para de ser indiferente com o seu irmão. Vai lá na casa espírita, você vê como as coisas são, né? Então, acho que é uma parte que vai tocar a gente nesse outro ponto, sabe? Vai tocar mais de perto, vamos pensar assim. É como é a hora da assim, né? Você chegar e, por exemplo, acolher o irmão, que a gente sempre fala que o atendimento fraterno é muito bom, mas mais do que atendimento fraterno, é o acolhimento fraterno. Quando chega uma pessoa na casa espírita, você acolher, você ter sensibilidade, você ter ouvidos, porque a pessoa está precisando falar. Ela não está precisando de receita. Ela está precisando muitas vezes desabafar um problema que está atormentando a sua alma. Então a missão dos espíritas, né, é nesse momento também de você acolher a pessoa que chega, para você ter empatia pela dor dele, pela sensibilidade. Não é chegar e jogar livros, ó, lê todas as obras básicas, faz o Evangelho no Lar, toma passe. Tudo bem, tudo isso é importante, mas mais do que, é que nem você fala, uma pessoa chega à casa espírita morrendo de fome, você vai dar Evangelho para ele, né? Você dá o Evangelho para ele, não vai matar a fome. Você mate a fome dele primeiramente, depois você vai com o Evangelho, né? Não adianta você querer que ele, né, se transforme com um livro. Ele vai se transformar sim depois, mas supra primeiramente as necessidades básicas. Exato. Então eu falo assim, a casa espírita, o trabalhador espírita, né, ele tem uma missão muito importante. Mais do que evangelizar, ele tem que acolher. Francisco de Assis utilizava muito desse preceito. Ele dizia assim, pregai o evangelho a todas as criaturas, se necessário use a palavra. Ou seja, pregue pelo exemplo, pela vivência, pelo acolhimento, né? Eu acho importante isso. E você indo, outros pontos em você são estimulados, né? Então, assim, é difícil você estar diante de uma situação e você não se comover com aquilo. Isso, assim, não quer dizer que você é fraco, que você, a pessoa fala, sou um pouco manteiga, né? Me derrito. Não, não é isso. É mostrar que você aí dentro tem um peito, né? Você tem um coração que bate nesse peito de ser humano, né? Que você pode participar e melhorar essa humanidade, tornar aquele convívio mais humano, mais ameno, menos sofredor, né? Então, eu acho que assim, são dois momentos, né? Nós tivemos aquele e agora é o momento de vivenciar tudo isso que a gente ouviu por 2 anos, ou um pouco mais, 2 anos e meio. É hora de realmente
Como Jerônimo fala, arregaçar a manga e ir em frente. Com coragem. Exatamente. Porque não é fácil. E Mas com coragem. colocar em prática tudo aquilo que a gente fala, né? Porque o que eu estava dizendo agora há pouco, falar é fácil, fazer e acontecer aquilo que a gente fala é o grande diferencial. E o Jerônimo, vejam só o exemplo dele. Ele não somente falava, mas como ele fazia. Ele fazia as coisas acontecerem. Né? Escreveu 6 livros, gravou 2 LPs, construiu 2 centros espíritas, uma gráfica espírita, uma creche espírita lá em Tuiutaba, viajou pelo Brasil todo numa Kombi, né, numa perua Kombi, chacoalhando em umas situações aí, as mais engraçadas, né? Inclusive a gente não vai dar spoiler, mas tem uma situação aí depois pro final. Aguardem o final, que o final vai ser emocionante, bem legal também, né? Então eu falo, é a vivência. Ele falava, mas ele fazia. Então, às vezes, muitas vezes, nós só ficamos no blá, blá, blá e pouca ação, né? Nós ficamos muito na teoria, né? Nós somos estudiosas, né? Mas nós não somos práticos, né? Nós não vivenciamos, não colocamos à prova o nosso estudo, que é a vida, É as duas asas, né, da evolução, que é as duas asas da evolução. A Clara dando spoiler, o final é muito bom. As duas asas, né, que vai nos elevar, a asa do conhecimento é importantíssimo, né, sem sombra de dúvida, o conhecimento nos liberta, mas a asa do amor, da caridade, do bem fazer ao próximo, é o que vai realmente, mais do que o próprio conhecimento, né, vai nos elevar às alturas que nós precisamos. E assim, a gente vai trabalhando, né? Vai se moldando, né? Você vai tendo contato com o outro, vai vendo, e não, assim, melhor assado, não, eu acho que eu posso melhorar isso, e você vai se abrindo para a vida, né? Porque isso é a graça da vida, né? É você fazer valer a sua estadia aqui, né? A ponto de que quando a gente for, tem o Cortella fala bastante isso, né? Quando você for embora, a pessoa sinta saudade, né, do seu sorriso, da sua presença, e não fala, já vai tarde, né? Não tem uma história assim, eu só falei, já vai tarde. Então, nós temos que deixar a nossa marca positiva, né? Fazer realmente valer a nossa estadia aqui. Exatamente. Bem. Aproveitando, Ana, já que a gente está falando tanto de arregaçar as mangas, fazer alguma coisa, eu particularmente agora, né, o pessoal com certeza deve endossar a minha fala, porque a gente não fala por acaso, né, a gente sempre fala recebendo algum recado, né? Eu acho que você está mais do que habilitada a começar a pensar num projeto de lives, viu, Ana? Não precisa ser todo dia, mas você pode fazer uma vez por semana. Não precisa ser às 22 horas, pode ser um outro dia da semana, um outro horário, como a Neuza faz também. Então, vai pensando aí, né? Começa a arregaçar as mangas e você já está habilitada, já está sabendo falar, não tem mais medo, não fica que nem a Clara com borboletas na barriga. Então, ó, recado dado, tá bom? Olha, a gente não fica com borboleta na barriga, mas olha, dá para molhar uma toalha isso aqui. Não, a gente agradece, né? Porque eu falo, é sempre um incentivo, né? Quando você chama, embora a gente não esteja preparado, mas naquele momento a gente foi cutucado. Então você vai ler um pouquinho mais do Evangelho. Pode ser que na hora que você venha falar, suma tudo, né? Você não lembra de nada. A filha concordou com você, a Clara também concordou. Te vira agora. Se precisar de ajuda, a gente faz um bate-papo junto aí, divertido. Muito chão pela frente. A gente, é muita responsabilidade, a gente se sente acarinhada, né? Quando você nos chama, acho que as outras pessoas também, mas não é por aqui só, já está de bom tamanho. Não é por aqui não. Esse é o começo, tá? Vai pensando com carinho, o recado foi dado, tá bom? E o pessoal viu aí com a desenvoltura que você já está, né? A Neuza foi devagarinho, também fez. Quantas pessoas começaram lá com medo e fizeram, né? Melhor fazer com medo do que não fazer nada. Não dá para ser morno, como você falou agora há pouco. Então, vamos ser ativos. Eu falei, agora estou levando, né? Não, mas é um desafio, né? Sempre é gostoso, né? É assim, é um movimento que, né? Você está sempre
em movimento. Isso é muito bom. Ó, Isso a é Clara já lindo. está te chamando para um sabadou aí. O sabadou é o que a gente faz uma vez por mês, às 21 horas, no último sábado de cada mês. Aí, ó. Bora lá. Bora lá. Embora, né? Tchau mesmo. Mas é complicado e assim, mas faz parte de tudo isso, né, Luiz? Então, assim, eu acho que quando o Jerônimo, e do jeito que foi toda a vida dele, né, acho que é um chamamento, assim, então, é muito atual, toda a fala dele, é muita coragem, muita obediência, né, tudo que aconteceu com ele, ele se resignou e foi em frente, né? Poderia ser como, às vezes a gente fala, coitado, né? Não, ele não passava essa ideia, né? De um infeliz, de uma pessoa menos privilegiada, uma pessoa que não foi acolhida, Deus não olhou por ele de forma nenhuma. Ele usou toda a sabedoria dele, toda a espiritualidade que ele tinha para levantar a gente, né? Então, assim, espiritualmente, né? E ajudar as pessoas materialmente, né? Nas obras que ele faz. Então, é realmente um gigante. Ô, Ana, ele tem um recado aqui para você nessa palestra. Olha o recado que ele deu aqui para você. Está aqui na palestra, não sou eu, está aqui no texto, tá? Amados companheiros, tenhamos calma dentro de nós. Façamos silêncio ao barulho do coração. Aí mais à frente ele vai dizer assim, ó, o trabalho é difícil, bem o sabemos. Ele exige todas as nossas energias, mas a recompensa será maravilhosa. Então, sim, com certeza. Trabalhemos, né? Arregacemos as mangas e vamos fazer algo, não só em benefício do próximo, mas em benefício de nós próprios. Porque aquilo que a gente vai falando, vai interiorizando dentro da gente, né? A gente vai, de certa forma, aprendendo até por osmose. De tanto falar aquilo, vai interiorizando dentro de nós. E eu lembro uma coisa muito engraçada, Ana, que quando eu trabalhava em São Carlos, a gente fazia umas atividades assim, de um trabalho de advocacia. Então você trabalhava com algum texto, alguma petição, alguma coisa assim. E de tanto você trabalhar com um texto, pegava algumas coisas meio que de modelo. E chegou uma época que eu escrevia com tanta propriedade determinado texto, determinados parágrafos daquele artigo, e certa vez, quando eu achava que aquilo era meu, e quando eu fui ver um trabalho de um colega que tinha feito lá atrás, eu vi que, na verdade, eu tinha copiado dele. Então, aquilo não era um trabalho meu, um trabalho do colega, que eu interiorizei e achei que passou a ser meu, praticamente usava aquilo como meu. Então, o trabalho nosso é mais ou menos isso. Quando você começa a fazer, você vai trabalhando, vai sentindo o retorno daquilo que você está fazendo, né? E passa a ser interior. Não é mais uma palavra, um cheque sem fundo, como o Jerônimo coloca na palestra, mas um cheque recheado de reais valores eternos, como você mesmo disse, né? Exatamente. Né? E assim, e um dia, né, Luiz, eu acho que, é como você falou, a gente vai aprendendo a parte teórica, né? Mas um dia isso vai estar, além de estar na nossa mente, né? Vai estar no nosso coração e nas nossas atitudes, né? Então, é o exercício, tem que fazer, tem que caminhar. Exatamente. Ana, nós estamos chegando a quase 50 minutos de live, né? A gente procura sempre fazer em 1 hora no máximo. Antes de eu passar para a surpresa para os amigos que estão aí conosco, né? Eu gostaria de saber se você quer concluir alguma coisa para a gente... Eu acho que fica aqui o recado, assim, do meu entendimento da palestra, né? Nós temos que fazer força para buscarmos esses valores eternos, né? Que seria transformar, ajudar, né, com a busca e adquirir esses valores, transformar a nossa vida e das pessoas que estão em torno de nós, uma vida mais humana, uma vida mais serena, né? Não sem dificuldade, não é isso, mas ter aquela calma no coração quando as coisas começarem a se tornarem complicadas, né? E todo mundo tem isso, né? Então a gente realmente tem que ir em busca disso. E para ir em busca disso é fazer essa análise e ver o que a gente pode mudar para melhorar. E sempre tem alguma
depois a se mudar e a se melhorar. Né? Tá certo. Então, nós vamos então trazer a Clara, né, que já está querendo cantar para nós, né? O que você acha, Ana? É legal, terminar a noite com uma música é muito bom. Porque no final da palestra, nós vamos contar para vocês agora, a Clara vai entrar ao vivo, trazer a Clara para ela cantar para nós aqui. Não, gente, brincadeiras à parte, eu vou colocar para vocês agora, com muito carinho, né? Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a palestra, ouçam, por gentileza, que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E eu vou colocar para vocês, ao vivo, não, claro, ao vivo, mas a voz de Jerônimo cantando para nós, com muito carinho, uma música que ele trouxe para nós no final desta palestra. E na sequência, duas histórias rapidinhas contadas pelo próprio Jerônimo, que, por exemplo, eu já contei essa história para vocês já conhecem. É verdade, Dani, se eu não mexer com a Clara não tem graça, né? Então é a história que Jerônimo vai contar viva voz por ele mesmo, porque às vezes a gente conta a história e a gente não lembra detalhes, podem omitir ou acrescentar alguma situação, mas ele mesmo contando. Então eu vou colocar para vocês Jerônimo Mendonça cantando e Jerônimo Mendonça contando duas historietas rapidinhas que aconteceram com ele. Então, vamos em frente, hein, agora. Um momentinho só que nós vamos ouvir agora Jerônimo Mendonça. Uma música para todos que vieram em suas casas com tanto desprendimento, a despeito de chuva e tudo, para estar conosco. Então nós iremos cantar com muito carinho uma música para todos. Com muito carinho mesmo. Você sabe por que eu ando sempre alegre assim cantando, começando a me escutar. O meu passado é sombrio, conheci a fome e o frio, já vivi sempre a chorar. Hoje sou bem diferente, vivo alegre, estou contente, como assim um caço burro. Encontrei o bom roteiro, o caminho verdadeiro, que há de levar-me a Jesus. Bem à frente desta estrada, fortemente iluminada, caminhando vai também do Brasil, terra querida, mocidade aguerrida, sempre marcha para o bem. É que o tempo está chegado e o Brasil idolatrado vai cumprir sua missão. Diz o espaço, irmão mais velho, Brasil, pátria do Evangelho, és do mundo o coração. Que beleza, né? Vou contar uma passagem da minha terra para vocês. A irmã do meu cunhado desencarnou vítima de um câncer. E ela foi sepultada à noite. E o cemitério de Diotaba ainda não tem luz própria, iluminação própria. Então, quando eu enterro à noite, é que a dificuldade, é na luz de lanterna, farol de carro, para se fazer o enterro. E eu fui. Porque as pessoas lá desencarnam e os parentes convidam. Jerônimo, você vai? Falei, vou. Então quem veio ir na frente, depois eu estou disputando a cova, colega. Que eu chego primeiro que eu corpo. E nesta noite, meus amigos, fiz a prece, a palestra, e o coveiro, que era meu amigo, disse assim, coloque a cama do Jerônimo por trás daquele túmulo lá, para eu não dar massa poeira. E lá eu fiquei. Eu estou percebendo aquele silêncio. Comecei a chamar o coveiro em voz baixa. Zico, Zico,
Zico! Nenhum eco de esperança. Ninguém me respondia. Falei, seja tudo, pelo amor de Deus. Foram embora e me esqueceram. Aproximadamente quase 11 horas da noite, o Chico chega ao cemitério com mais 2 homens apressados. Jerônimo do céu, te esquecemos do cemitério. Eu falei, eu sei. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe me disse assim, ah, isso é hora de voltar do enterro. Eu falei, quase que eu dei para ir plantando. Quer dizer, são as minhas histórias, né? Aquilo que acontece com a gente no dia a dia. São as coisas mais engraçadas. Motorista vinha de São Paulo em excesso de velocidade. O guarda pitou, ele parou a perua. O senhor está excedendo em velocidade? A 120 dessa perua. Então ele jogou por cima de mim. É um rapaz, está doente na cama, seu guarda. Eu tenho pressa. Vou levar para o hospital. O guarda falou assim, interessante esse doente. Faz 20 anos que eu procuro hospital. Nunca ele para, nunca. Ele passa para cá, passa para lá, todo mês. Né? Aí o motorista não teve vez, né? O guarda era velho, conhecido das estradas, né? Não adiantou. Então, gente, essa alegria espírita, porque já é presente, diz assim, espírita de cara feia da zebra. Né? A gente olha para a pessoa, está com a face trancada, casmurro. Né? Isso é uma mensagem negativa. O Emmanuel nos diz assim, que nada no mundo paga a beleza de um sorriso e a beleza da consciência. Olha que coisa linda. Então ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Né? Demonstrar um gesto de alegria. E eu estou muito feliz por vocês aqui em Araraquara, pela acolhida que tem nos dado, pela cobertura às nossas crianças da creche. Nós temos lá mais de uma centena de crianças que têm recebido o especial carinho de Araraquara. Tudo isso nós agradecemos e nós deixamos com vocês aquele abraço mais caro da vida, que é o abraço da alma, não é um abraço do corpo. Muito obrigado. Meus amados irmãos. Opa, aí entrou na próxima. Gente, realmente é fantástico, né? Tanto Jerônimo cantando, como ele contando essas peripécias que aconteciam com ele praticamente toda vez que viajava, tinha sempre um acontecimento, alguma situação. Então isso realmente nos alegra muito. E temos muitos casos e causos do Jerônimo, que no futuro, quando terminarmos esse livro, o Escalada de Luz, pretendemos fazer lives somente sobre casos e causos de Jerônimo. Então serão lives nesse estilo, contando essas peripécias que aconteciam com ele. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Infelizmente não pude cumprimentar a todos. Quem chegou depois, quem vai assistir depois desta live. Ana Lúcia, 1000 palavras não caberiam, né, no meu agradecimento para dizer a minha eterna gratidão pela oportunidade que você nos deu para estar aqui fazendo uma análise tão bela, tão profunda dessa palestra de Jerônimo. E já fica dado o recado, né, para que você venha daqui para frente fazer mais e mais lives conosco. Não só comigo, mas também por aí afora, tá bom? E como nós combinamos, que você pudesse fazer a nossa prece final para a gente. Certo. Então vamos lá agora, nesse momento, em que os nossos corações, as nossas mentes, o nosso espírito foram envolvidos por essas energias que nos acompanharam nesta 1 hora de bate-papo gostoso, de palavras saudáveis. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento, que certamente teremos uma boa noite de descanso do corpo físico, do nosso espírito, em aprendizado cada vez mais. Saímos desta live, mas com certeza, no descanso do corpo físico, ainda estaremos em trabalho. Como diz o nosso irmão Jerônimo, é difícil, mas não é impossível. Então, que nós possamos, com esses exemplos, nutrirmos em nós sempre os bons valores, os bons pensamentos, para que nós possamos devolver a Deus, nosso Pai, a gratidão em obras do bem viver, em obras sempre pensando no nosso próximo. E assim,
com uma imensa gratidão a essa espiritualidade, a esse Deus nosso Pai, a esse gigante deitado, nós vamos então dar por encerrado esse momento, sempre certos de que Deus vela por todos nós. E vamos fazer juntos, se a Luísa me permite, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores e ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, Pai. E livra-nos de todo mal, principalmente o mal que ainda existe no nosso coração, porque é seu poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradeço uma vez mais, Ana, pela sua atenção, pelo seu tempo, estar aqui conosco. Agora, então, as palestras de Jerônimo Mendonça vão acontecer na última terça-feira de cada mês, a partir do mês de março. Então, próximas palestras de Jerônimo Mendonça, dia 28 de março, tá? É a última terça-feira do mês. E nós retornamos amanhã, às 22 horas, com o livro Escalada de Luz. Convido, então, a estarem conosco amanhã, às 22 horas. Gratidão a todos. Como sempre, eu desejo, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau.